E agora, quem poderá me salvar? É um questionamento que eu estou levantando, porque na cabeça de muitos cristãos, muitos que se dizem cristãos, estão vivendo com medo. E por não entenderem, né, o que Jesus fez por nós lá na cruz. Porque o segredo, queridos, está lá na cruz, o que Jesus fez por nós. E muitos ainda, infelizmente, muitos que se dizem cristãos, graças a Deus que não são todos, que os que entendem a obra redentora de Jesus, não arredam o pé. Mas infelizmente vivemos um tempo em que os cristãos, os que se dizem cristãos, porque devido ao sofrimento, devido às lutas, às dificuldades, às divergências que vêm, muitos acreditam que estão ainda debaixo de maldição e maldição hereditária. Eu quero dizer para você, meu querido, que isto é mentira, é falácia, é engano. Porque o que Jesus veio fazer foi justamente nos livrar, nos resgatar de toda maldição. 1 Coríntios, no capítulo 6, do verso 20, fala que Jesus pagou esse preço. Ele nos comprou e por bom preço. Lá em Colossenses, no capítulo 2, no verso 14, fala que ele riscou, né? Ele riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. O que eu entendo com isso? Que Jesus riscou tudo que nos condenava. Ele riscou a cédula como se estivesse carimbando e falou, agora está pago essa dívida. Não existe mais maldição sobre a tua vida. Mas muitos ainda estão pregando por aí cultos de quebra de maldição. Meu Deus, não entenderam o que Jesus fez? Será que o que Jesus fez não é suficiente? Se ele já quebrou, se ele já desfez toda a obra do inimigo lá na cruz do Calvário, e agora eu tenho que ter um culto, fazer um culto para quebrar a maldição, sendo que Jesus já fez isso por nós lá na cruz do Calvário? E só basta crermos, só basta confiarmos no que Cristo fez, arrependermos dos nossos pecados, para procurar sermos nova criatura. A Bíblia fala que o mundo sim jaz no maligno. Quer dizer, o mundo jaz no engano, na mentira. Mas nós estamos em Cristo, queridos. Não pode haver mais maldição hereditária. Você não precisa mais fazer campanha de quebra de maldição. Você não precisa mais fazer voto para quebrar maldição. Você não precisa encher a tua casa, a tua família de óleo ungido para quebrar maldição, desfazer maldição. Jesus já fez por ti. Só basta crer. Só basta crer. Lá em Romanos, no capítulo 8, verso 1, diz assim, ó, portanto, nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você está em Cristo, se você é uma nova criatura em Cristo, então eu quero dizer para você que não tem maldição sobre a tua vida. Se não está dando certo as coisas, é porque está faltando entender algumas coisas. Eu tenho um vídeo que fala sobre por que Deus não responde às nossas orações. Aí você vai entender com mais clareza. Eu tenho outro vídeo também que fala do crente antes da cruz e o crente depois da cruz. Eu falo sobre também, sobre maldição. Em outros vídeos eu também falo sobre a misericórdia de Deus. Eu falo sobre tudo isso.
nos vídeos que eu tenho gravado. E esse vídeo aqui é como se estivesse fazendo um resumo de todos os vídeos que eu já gravei a respeito disso. Ei, não existe maldição hereditária como alguém tem pregado por aí. E os que pregam maldição hereditária, eles vão lá para o Antigo Testamento, trazem assunto que já se encerrou em Cristo. Jesus zerou. Em Cristo a nossa conta foi zerada. Mas é para quem está em Cristo, para quem está em Cristo. Para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, como nós acabamos de ler aqui. Lá em Romanos 8:1. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, diz assim, ó: se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E não, irmão, alguém pode dizer: oh, irmão, eu estou sofrendo, porque eu estou pagando coisas do meu antepassado. Eu estou pagando coisas que alguém lá no meu antepassado, alguém da minha família, talvez o meu avô, o meu bisavô, cometeu pecado, e eu preciso me confessar, né? Existe até isso que a gente tem ouvido por aí, confessar o pecado de alguém que cometeu, que nem existe mais nessa terra. E às vezes também pode pensar assim: não, irmãos, eu estou pagando aqui o preço, porque antes de eu aceitar Jesus, eu fazia assim, 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 eu andava segundo a minha carne. Ei, mas em Cristo, Jesus te resgatou. Ele não te cobra mais pelo que tu fez. Você é nova criatura. Porque agora você não anda mais segundo a carne, você não anda mais segundo a sua própria vontade, mas você anda agora em Cristo Jesus. Você agora anda segundo o Espírito. Então você é nova criatura. Você não está mais baixo de maldição. E crentes ainda com medo de Satanás. Lá em 1 Pedro, lá em 1 João, no capítulo 1 de 1 João, no verso 7, que diz assim, ó: porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se você está em Cristo, você está purificado de todos os pecados. Ainda no mesmo capítulo, no mesmo livro, na mesma carta aqui de João, no capítulo 5, lá no verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus. Aí eu pergunto: você já nasceu de Deus? Você já nasceu da água e do Espírito? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Ei, é promessa para a tua vida. Não é o Jonas aqui que está falando, não. É a palavra do Senhor, é o Evangelho de Jesus que causa isso nas nossas vidas. Isto é a resposta, aleluia, do Evangelho nas nossas vidas. Isto é a resposta de Jesus para aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Será que precisa de mais disso, e mais coisas, querido? Será que isto não basta? Será que isto não basta para a nossa vida estar firme em Cristo, de confiar, de acreditar no que Ele fez por nós na cruz do Calvário? Não foi suficiente o que Ele fez? Agora eu tenho que fazer campanha para a quebra de maldição? Ei, não estou entendendo.
Se Jesus já fez por mim, quem sou eu para fazer mais alguma coisa? Quem sou eu? Quem somos nós? Só basta crer. Senão o que Jesus fez na cruz ficou inválido. Não teve valor nenhum. Então a gente não precisa de muita complicação, não precisa de muita teologia, não precisa de muito conhecimento para entender isso. E há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, os nossos irmãos entendiam isso. Compreendiam isso com tanta clareza, queridos, sem teologia, sem doutorado. Entendiam isso, porque eles compreenderam o que é básico para a minha vida, para a minha salvação, para a nossa salvação. Eles compreendiam isso, o que era básico para a salvação deles. Então, para que tudo isso? Para que tanta invenção? Se Jesus já fez por você, o que Jesus já fez por você é suficiente. Então só basta crer. Mas hoje, eu sei que muitos que podem assistir esse vídeo e ignorar, se levantar contra até. Porque a quebra de maldição, esses cultos de quebra de maldição, eu quero dizer para vocês que é fonte de ganho para muitos. Que depende das pessoas acreditarem ainda nisso, para que eles possam se beneficiar às suas custas. Ei, acorda, acorda, igreja. Você que está sendo enganado, acorda, Jesus já fez por você. Você não precisa fazer mais nada. Culto, nós nos reunimos, às vezes para cultuar. Ei, é para adorar o Criador. É para aprender com o Criador. Culto, nós nos reunimos. A Bíblia, ela tem ela nos dá uma orientação. O que nós temos que fazer quando nós nos reunirmos? Aqui em Efésios, no capítulo 4, no verso 12, ele começa dizendo, para que nós nos reunimos? No capítulo 12 aqui, no capítulo 4, no verso 12 de Efésios. Para que a igreja se reúne? Para que nós cultuamos a Deus? Para quê? E aqui tem a receita. No verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra, quer dizer, para o serviço do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então a igreja, ela se reúne para aprender de Deus, para deixarmos de ser meninos e crescermos na graça e no conhecimento. Nós nos reunimos para a quebra de maldição, porque Jesus já fez por nós. Nós nos reunimos com ação de graça, para aprender de Jesus e agradecer Ele pelo que Ele fez, faz, está fazendo e continuará fazendo para as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos. E não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal. Amém? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.